Os meus colegas de trabalho começaram a se afastar de mim sem eu saber o motivo. Até que um dia ouvi em segredo eles falando coisas que eu jamais fiz. Até que eu descobri quem estava espalhando os boatos. Antes de continuar a nossa história, inscreva-se no canal e deixe o seu gostei neste vídeo, pois seu apoio nos ajuda muito. Vamos começar. O barulho dos talheres batendo nos pratos de porcelana parou no exato instante em que coloquei o pé dentro do refeitório. Foi como se alguém tivesse desligado o som de uma televisão. Eu segurava minha bandeja com as mãos tremendo levemente, sentindo o cheiro de feijão fresco e carne assada, mas meu estômago estava embrulhado, um nó apertado que me tirava qualquer apetite. Levantei os olhos, tentando manter a dignidade. Havia cerca de 15 pessoas ali. Colegas com quem, até 2 semanas atrás, eu ria alto, trocava receitas de bolo e comentava sobre o final da novela. Agora, todos eles tinham uma coisa em comum: a incrível capacidade de olhar para qualquer lugar, menos para mim. Respirei fundo e caminhei em direção à mesa perto da janela, onde a Carla e o Rogério estavam sentados. A Carla era minha dupla de trabalho há 3 anos. Eu fui madrinha de casamento dela. Não era possível que aquilo estivesse acontecendo de verdade. Posso me sentar? Perguntei, tentando forçar um sorriso que eu sabia que não chegava aos meus olhos. A Carla limpou a garganta, mexendo na salada com o garfo, sem levantar a cabeça. O Rogério, que sempre contava piadas sem graça, parecia subitamente muito interessado em um arranhão na mesa. Ah, Mônica. A voz da Carla saiu falhada. Que a gente está guardando esse lugar para a Patrícia do RH. Sabe como é? Precisamos resolver umas pendências. Mentira. Eu sabia que era mentira. A Patrícia almoçava fora às terças-feiras. O lugar vago ao lado dela parecia gritar, rejeitando a minha presença. Tudo bem, murmurei. Bom almoço para vocês. Dei meia volta e sentei-me sozinha em uma mesa no canto, perto da saída de emergência. Aquele isolamento não era apenas estranho. Era doloroso. Era como se eu tivesse uma doença contagiosa e ninguém tivesse a coragem de me avisar. Enquanto fingia comer, senti os olhares queimando minhas costas. Cochichos baixos recomeçaram, como um zumbido de abelhas venenosas. Eu sabia que falavam de mim. A situação no escritório não estava diferente. Trabalhar ali tinha se tornado um calvário diário. Eu chegava e dava bom dia com educação, mas recebia apenas resmungos ou, pior, o silêncio absoluto. Documentos que eu precisava sumiam da minha mesa. E-mails importantes, nos quais eu deveria estar copiada, simplesmente não chegavam à minha caixa de entrada. Eu estava sendo apagada, pouco a pouco, daquele lugar que ajudei a construir com tanto suor. O que mais me doía era a confusão. O que eu fiz? Será que errei algum relatório importante? Será que ofendi alguém sem querer? Eu repassava minhas atitudes noite após noite, perdendo o sono, tentando encontrar a falha, o crime que justifique tal punição, mas não encontrava nada. Minha conduta sempre foi exemplar. Eu chegava no horário, entregava resultados, tratava todos com respeito. Terminei o almoço às pressas, sem conseguir engolir mais do que 2 garfadas, e decidi passar na sala da diretoria antes de voltar para a minha mesa. Eu precisava de um rosto amigo, precisava de um abraço, precisava da minha mãe. Minha mãe trabalhava na empresa há 20 anos. Ela era a secretária executiva do chefe, o braço direito dele. Uma mulher elegante, sempre impecável em seus terninhos bem cortados e com o cabelo sempre arrumado num coque perfeito. Eu tinha orgulho dela. Quando fui contratada, anos depois dela, fiz questão de não usar o nome dela para conseguir nada. Queria provar meu valor. E provei, mas ter ela ali, no andar de cima, sempre foi meu porto seguro. Bati na porta de vidro da sala dela. Ela estava ao telefone, rindo de alguma coisa, com aquela postura altiva de quem domina o ambiente. Ao me ver, o sorriso dela murchou. Ela fez um sinal com a mão para eu esperar. Fiquei ali, em pé, me sentindo uma menina pequena novamente, quando ela finalmente desligou, não me convidou para sentar. O que foi, Mônica? Estou atolada de trabalho hoje, disse ela, já virando os olhos para a tela do computador. A frieza na voz dela foi mais gelada que o ar-condicionado do prédio. Mãe, está acontecendo alguma coisa estranha. Desabafei, a voz embargada. Todo mundo está me evitando.
A Carla não me deixou sentar com ela. Parece que virei inimiga pública número 1. Você ouviu alguma coisa? O Sr. Roberto comentou algo sobre meu desempenho? Ela parou de digitar e me olhou por cima dos óculos. Havia algo naquele olhar que eu não consegui decifrar na hora. Não era preocupação de mãe. Parecia impaciência. Talvez até um pouco de satisfação contida. Não, devia ser coisa da minha cabeça paranoica. Mônica, você sempre foi muito sensível, ela disse com aquele tom de quem explica algo óbvio para uma criança lenta. Ninguém está te perseguindo. As pessoas têm trabalho a fazer. Talvez você devesse focar mais no seu serviço e menos em fazer amizades no refeitório. O mundo corporativo é assim mesmo. Mas, mãe, não é coisa da minha cabeça. Eles param de falar quando eu chego. Pare com essa mania de perseguição. Ela cortou, ríspida. Agora volte para sua mesa. Se o chefe te vir aqui choramingando pelos cantos, aí sim você vai ter motivos para se preocupar. Postura, Mônica. Tenha postura. Saí da sala dela me sentindo pior do que quando entrei. Minha própria mãe achava que eu estava imaginando coisas. Sequei uma lágrima teimosa antes de entrar no elevador. A tarde se arrastou. O ambiente estava pesado. Eu sentia que estava pisando em ovos. Cada vez que eu levantava para ir ao bebedouro, via colegas trocando olhares significativos. Era uma tortura psicológica silenciosa. Quando o relógio marcou 6 horas, fui a primeira a desligar o computador. Eu precisava sair dali. Precisava respirar ar puro. Enquanto caminhava até o estacionamento, vi o Sr. Roberto, o dono da empresa, conversando com minha mãe perto do carro dele. Ele sempre foi muito gentil comigo, elogiava minha dedicação, mas naquele dia, quando passei por eles e dei um aceno tímido, ele me olhou de um jeito diferente. Não havia gentileza, havia decepção. Ele balançou a cabeça negativamente e voltou a falar com minha mãe, que mantinha uma expressão séria e preocupada, como se estivesse lamentando um grande desastre. Entrei no meu carro e fechei a porta, isolando o mundo lá fora. O silêncio dentro do veículo foi o único conforto que tive naquele dia. Apoiei a testa no volante e deixei o choro vir. Eu estava sozinha, completamente sozinha. E o pior de tudo, eu sentia que uma tempestade estava se formando sobre a minha cabeça. E eu não tinha nenhum guarda-chuva para me proteger. Eu só não sabia ainda de onde vinham os raios, mas eu estava prestes a descobrir, e a verdade doeria muito mais do que aquele silêncio no refeitório. Os dias que se seguiram foram um borrão cinzento e sufocante. Se na primeira semana eu me sentia isolada, na segunda eu me sentia vigiada. Não, era paranoia. Eu percebia que, sempre que eu saía da minha mesa para pegar um café ou ir à impressora, as conversas cessavam bruscamente. Eu via o reflexo das pessoas me encarando pelos vidros das janelas. O escritório, que antes era minha segunda casa, havia se transformado em um campo minado, onde qualquer passo em falso poderia me explodir. Eu estava exausta. Minha produtividade começou a cair, porque eu gastava metade da minha energia tentando entender o que estava acontecendo, e a outra metade tentando não chorar na frente de todos. Foi numa quarta-feira, logo após uma reunião onde minhas ideias foram totalmente ignoradas pelo gestor de marketing, que eu precisei fugir. Senti aquele nó na garganta apertar tanto que não conseguia mais respirar. Corri para o banheiro feminino do 3º andar, que costumava ser o menos movimentado, e me tranquei na última cabine. Sentei na tampa do vaso sanitário, abracei meus joelhos e tentei acalmar as batidas descontroladas do meu coração. Inspira, expira. Inspira, expira. Eu só precisava de 5 minutos de paz, mas a paz durou pouco. Ouvi a porta principal do banheiro se abrir com força, seguida pelo som de saltos altos batendo no piso de cerâmica. Eram 2 mulheres. Reconheci as vozes imediatamente. Eram Fernanda e Luana, 2 assistentes do setor financeiro que adoravam uma fofoca, mas que sempre me trataram com sorrisos amarelos. Eu não sei como o Sr. Roberto ainda não demitiu ela, disse a Fernanda, enquanto eu ouvia o som da água da torneira sendo aberta. Prendi a respiração. Meu corpo congelou. Eu sabia que falavam de mim. É complicado, né? Respondeu a Luana. Ela é filha da Helena. Deve ser por consideração à mãe que ele ainda a mantém aqui. Coitada da Helena.
Não merecia passar por isso nessa altura da vida. Coitada mesmo, exclamou a Fernanda, a voz cheia de indignação. Você ouviu o que a Helena contou no café hoje de manhã? Ela disse que a Mônica está com problemas sérios de cabeça. Disse que a filha está viciada em remédios e que começou a vazar informações confidenciais da empresa para conseguir dinheiro extra para sustentar o vício. Levei a mão à boca para abafar um grito de horror. Meus olhos se arregalaram no escuro da cabine. Viciada? Vazando informações? Aquilo era um absurdo tão grande que parecia um pesadelo. Eu nunca tomei nada mais forte que um analgésico para dor de cabeça, e minha lealdade àquela empresa era inquestionável. Que horror! Suspirou a Luana. E pensar que ela tem aquela cara de santa. A Helena disse que tentou internar ela, mas que a Mônica ficou agressiva. Disse que a Mônica tem inveja da mãe. Acredita? Porque a Helena é toda conservada e eficiente. E a filha não consegue dar conta do recado. Dizem que a fruta não cai longe do pé, mas nesse caso a fruta caiu podre, completou a Fernanda, rindo com escárnio. A mãe é uma santa, a filha é uma cobra. Se a própria mãe diz isso, quem somos nós para duvidar? O som do secador de mãos abafou o restante da conversa. E logo depois ouvi a porta bater. Elas saíram. Fiquei estática, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. O chão parecia ter sumido debaixo dos meus pés. Não eram boatos aleatórios inventados por um colega invejoso. O veneno vinha da fonte que deveria ser a mais pura. Vinha da minha mãe. Minha mãe. A mulher que me carregou no ventre. A mulher para quem eu ligava todos os dias. Ela estava dizendo para a empresa inteira que eu era uma viciada, uma ladra e uma desequilibrada. E pior, usava a própria credibilidade de funcionária antiga para validar essas mentiras. Saí da cabine tremendo da cabeça aos pés. Olhei-me no espelho. Meu rosto estava pálido. Parecia que eu tinha visto um fantasma. Lavei o rosto com água gelada, tentando acordar daquele pesadelo. Mas a realidade era cruel. E estava ali, me encarando. Precisava ver com meus próprios olhos. Precisava entender. Voltei para o escritório, mas em vez de ir para a minha mesa, subi as escadas até o andar da diretoria. Parei no corredor, escondida atrás de uma grande planta ornamental que decorava o saguão, e observei a mesa da minha mãe. Ela estava lá, cercada por 3 outras funcionárias. Helena gesticulava, com uma expressão teatral de sofrimento. Vi quando ela levou um lenço aos olhos, fingindo secar uma lágrima, enquanto as outras mulheres colocavam a mão em seu ombro, consolando-a. Em seguida, assim que as mulheres se viraram para sair, vi a expressão dela mudar. O sofrimento desapareceu em um segundo. Um sorriso de canto de boca surgiu. Um sorriso frio, satisfeito. Ela ajeitou o cabelo, olhou-se no espelho de mão e voltou a digitar como se nada tivesse acontecido. Naquele momento, as peças do quebra-cabeça se encaixaram com uma dor lancinante. Lembrei-me das pequenas alfinetadas ao longo dos anos. Essa roupa não te favorece, Mônica. Você parece mais velha que eu. Ou, o chefe elogiou seu relatório. Que sorte. Ele deve estar de bom humor, porque estava bem medíocre. Não era preocupação de mãe. Nunca foi. Era competição. Ela via minha juventude, minha ascensão e minha competência não como um orgulho, mas como uma ameaça. Ela era a rainha daquele escritório há décadas. A chegada da filha, jovem e cheia de ideias, ofuscava o brilho dela. Para ela continuar brilhando, eu precisava ser apagada. Ela não queria apenas me prejudicar. Ela queria me destruir emocionalmente e profissionalmente para que ela pudesse posar de mártir, de mãe sofredora que carrega a cruz de ter uma filha problemática. Ela estava se alimentando da minha desgraça para ganhar a simpatia de todos e reafirmar seu poder. Senti uma lágrima quente escorrer pelo meu rosto, mas dessa vez não a sequei com tristeza. Eu a limpei com raiva. Uma raiva fria, sólida e cortante, começou a crescer dentro do meu peito, substituindo a angústia. Eu tinha passado a vida inteira tentando agradá-la, tentando ser a filha perfeita, a profissional perfeita. E a recompensa que recebi foi uma facada nas costas. Voltei para a minha mesa em silêncio. As pessoas continuavam, me olhando torto, cochichando, vendo em mim a viciada e traidora que minha mãe havia pintado. Mas agora, algo havia mudado.
Eu não estava mais confusa. Eu não estava mais com medo. Eu olhei para o computador e abri meus arquivos. Se minha mãe queria guerra, se ela queria jogar sujo inventando mentiras sobre minha conduta, ela cometeu um erro fatal. Ela esqueceu que eu aprendi a ser organizada com ela. Mas ao contrário dela, eu entendia de tecnologia. E ao contrário dela, eu sabia onde procurar os rastros que as pessoas arrogantes deixam para trás, achando que ninguém vai ver. Ela disse que eu vazava informações? Pois bem, eu ia descobrir quem realmente estava prejudicando a empresa. E eu tinha um palpite muito forte de que a santa do andar de cima não era tão imaculada quanto todos pensavam. A tristeza deu lugar ao foco. A filha chorosa tinha ficado no banheiro. Quem sentou naquela cadeira agora era uma mulher pronta para lutar pela sua sobrevivência. Na manhã seguinte, eu não entrei no escritório como a vítima cabisbaixa dos dias anteriores. Vesti meu melhor blazer azul marinho, prendi o cabelo num rabo de cavalo, alto, e entrei de cabeça erguida. Eu não dei bom dia para quem não me respondia. Eu não desviei o olhar. Fui direto para a minha mesa e liguei o computador. Minha mãe achou que me conhecia. Ela achou que eu era apenas a menina emotiva que chorava quando o sorvete caía no chão. Ela esqueceu que eu era a profissional que passava noites estudando análise de dados e sistemas de segurança da informação, justamente para proteger a empresa. Durante 3 dias, optei pelo que chamei de frieza estratégica. Enquanto os colegas cochichavam e riam ao me ver passar, eu fingia que eles eram móveis de escritório. Minha concentração estava toda na auditoria silenciosa que eu estava fazendo nos servidores da rede. Se minha mãe dizia que eu estava vazando informações, significava que alguém estava. E boatos têm perna curta, mas dados digitais são eternos. Esperei todos saírem na sexta-feira à noite. Fiquei sozinha no prédio, apenas com o zumbido das lâmpadas fluorescentes e o segurança da portaria lá embaixo. Acessei o histórico de tráfego de dados dos últimos 6 meses. Procurei pelos projetos que vazaram para a concorrência, aqueles erros que misteriosamente caíam na minha conta. E lá estava, brilhando na tela do monitor como um farol na escuridão. Os arquivos confidenciais, listas de clientes, orçamentos sigilosos, estratégias de marketing, não tinham saído do meu e-mail. Eles foram enviados de uma conta interna, em horários estranhos, diretamente para o e-mail pessoal de um diretor da empresa concorrente. O horário dos envios batia sempre com momentos em que eu estava em reuniões externas ou no horário de almoço. Mas o erro do criminoso foi a arrogância. Quem enviou achou que, por deletar os e-mails da caixa de saída, o rastro sumiria. Só que o servidor central guarda tudo. E o endereço de IP, a identidade do computador de onde partiram os arquivos, não era o meu. O código da máquina era SEC-EXEC01, o computador da secretária executiva, o computador da minha mãe. Imprimi tudo. Fiz cópias de segurança em um pendrive. Salvei os logs, os horários, o conteúdo dos e-mails onde ela, inclusive, fazia comentários sarcásticos sobre a incompetência da equipe para o concorrente, entregando o ouro em troca de promessas de favores futuros. Ela estava vendendo a empresa e destruindo minha reputação para encobrir os próprios rastros. Meu coração batia forte, não de medo, mas de pura adrenalina. Eu tinha a arma do crime nas mãos. A oportunidade perfeita surgiu na segunda-feira. Havia uma reunião de alinhamento crítico, agendada com o Sr. Roberto, os gerentes de área e, claro, a secretária de confiança dele, minha mãe, para fazer a ata. O clima na empresa era de que aquela reunião seria o momento da minha demissão. Eu via nos olhares de pena e de escárnio. Hoje, a Mônica roda. Entrei na sala de reuniões por último. O Sr. Roberto estava na cabeceira, com a expressão fechada, visivelmente estressado. Minha mãe estava ao lado dele, com um bloquinho de anotações e um sorriso triste, ensaiado, como se estivesse prestes a assistir ao funeral da filha. Bom dia a todos, disse o Sr. Roberto, seco. Vamos direto ao ponto. Temos tido problemas sérios de vazamento de informações que estão custando caro para esta empresa, além de um clima organizacional insustentável. Mônica, receio que precisamos ter uma conversa difícil sobre sua permanência aqui. Minha mãe suspirou alto, balançando a cabeça. Roberto, se me permite.
É muito doloroso para mim, como mãe, ver isso. Mas a empresa vem em primeiro lugar. Talvez se a Mônica pedisse demissão agora, evitaríamos um escândalo maior. Ela precisa de tratamento, não de um processo judicial. Os gerentes me olharam, esperando meu colapso. Esperando o choro, a negação, a loucura que minha mãe tanto propagou. Em vez disso, levantei-me devagar. Minha expressão era de pedra. Senhor Roberto. Minha voz saiu firme, clara e sem um traço de tremor. Concordo plenamente que a empresa vem em primeiro lugar. E concordo que há um traidor nesta mesa. Alguém que está vendendo nossos segredos para a concorrência e criando cortinas de fumaça com fofocas, cruéis para encobrir seus crimes. Minha mãe arregalou os olhos levemente, mas manteve a pose. Mônica, sente-se. Não piore as coisas com seus delírios. Ela disse, com um tom de repreensão materna. Ignorei-a completamente. Caminhei até o projetor e conectei meu notebook. Peço apenas 3 minutos da atenção dos senhores. O que vou mostrar são registros auditados do nosso servidor central. Não são boatos de banheiro. São fatos matemáticos. Na tela gigante, projetei a lista de e-mails vazados, as datas, os horários e, em vermelho gritante, a origem do envio. Como podem ver, apontei com a caneta laser. Estes 12 relatórios confidenciais foram enviados para o nosso maior concorrente. Aqui está o registro de saída. Notem que, em todos esses horários, eu estava comprovadamente fora da empresa ou em reuniões com testemunhas. Mas o computador que enviou os arquivos estava ativo. O silêncio na sala era absoluto. Ninguém piscava. O Sr. Roberto inclinou-se para a frente, apertando os olhos para ler a tela. E de quem é esse computador, Mônica? Perguntou ele, a voz perigosamente baixa. Virei-me lentamente para a minha mãe. O rosto dela, antes cheio de falsa piedade, agora estava branco como papel. A máscara estava caindo. A mão dela tremia sobre o bloco de notas. O código SECEXEC01 pertence à estação de trabalho da secretária executiva. Revelei, olhando nos olhos dela. Pertence a você, Helena. Um murmúrio de choque percorreu a sala. Isso é mentira, minha mãe gritou, levantando-se, bruscamente, derrubando a cadeira. A calma dela evaporou. Ela forjou isso. Ela é uma hacker. Roberto, você vai acreditar nessa menina doente em vez de mim? São 30 anos de casa. Os logs não mentem, Helena. Continuei, mantendo a voz controlada, contrastando com o desespero dela. E tem mais. Aqui estão os e-mails recuperados da sua lixeira oculta. Cliquei em mais um. Arquivo. Na tela, apareceu um e-mail escrito pela minha mãe para o concorrente. Segue o projeto da minha filha. Podem copiar antes que ela lance. Quero ver a cara dela quando fracassar. Quanto ao pagamento, depositem na conta de sempre. O som de um ó coletivo preencheu a sala. O Sr. Roberto levantou-se lentamente. Ele olhou para a tela, leu as palavras cruéis escritas pela mulher em quem ele confiava cegamente, e depois olhou para mim. Vi o entendimento passar pelos olhos dele, vi o respeito retornar. E ao olhar para minha mãe, vi apenas uma fúria gelada. Minha mãe tentou falar, gaguejando, buscando desculpas, mas não havia para onde correr. As provas estavam ali, gigantes, luminosas, incontestáveis. Eu não precisei gritar. Não precisei xingar. A verdade, nua e crua, fez todo o barulho por mim. Eu havia desmontado o império de mentiras dela, peça por peça, na frente da única plateia que importava. O Sr. Roberto tirou os óculos lentamente e esfregou os olhos, como se estivesse tentando apagar a imagem da traição que acabara de ver na tela. O silêncio na sala de reuniões era tão pesado que parecia esmagar a todos nós. Mas, pela primeira vez em semanas, eu não sentia peso nenhum. Eu me sentia leve. Eu me sentia livre. Helena, a voz do Sr. Roberto saiu rouca, carregada de uma decepção profunda. Eu confiei a minha vida profissional a você por 20 anos. Confiei a chave da minha empresa. E você me vendeu por inveja da sua própria filha? Minha mãe tentou se aproximar dele, com as mãos estendidas, o rosto banhado em lágrimas que agora pareciam verdadeiras, mas eram lágrimas de medo, não de arrependimento. Roberto, por favor, foi um momento de fraqueza. Eu estava sob pressão. Ela soluçava,
perdendo completamente a compostura elegante que sempre foi sua marca registrada. Eu posso consertar isso. Não faça isso comigo na frente de todo mundo. Pense na nossa amizade. O chefe levantou a mão, interrompendo-a com um gesto seco. A expressão dele endureceu. Não existe mais amizade, Helena. Existe um crime corporativo e uma falha de caráter imperdoável. Ele se endireitou na cadeira e apontou para a porta. Você está demitida por justa causa. Quero que você pegue suas coisas agora. O segurança vai acompanhá-la até a saída para garantir que você não apague mais nada no caminho. Helena olhou ao redor, buscando apoio nos rostos dos gerentes, mas encontrou apenas desprezo. Aqueles mesmos colegas que riram das fofocas dela agora a olhavam como se ela fosse algo sujo. A máscara de mãe sofredora tinha caído, revelando a mulher mesquinha que estava por trás. Ela se virou para mim, os olhos cheios de ódio. Você está feliz agora, Mônica? Destruiu a sua mãe. Você é uma ingrata. Eu a encarei, mantendo minha postura ereta, sem alterar meu tom de voz. Eu não destruí nada, mãe. Eu apenas acendi a luz. Quem construiu essa armadilha foi você mesma. Eu só me recusei a cair nela. Ela saiu da sala batendo os pés, seguida por um segurança, deixando um rastro de perfume, caro e vergonha. Assim que a porta se fechou, o clima na sala mudou. O Sr. Roberto suspirou e olhou para mim. Havia admiração no rosto dele. Mônica, eu nem sei o que dizer. Ele parecia envergonhado. Eu deveria ter investigado melhor. Deveria ter confiado no seu histórico. Peço desculpas em nome da empresa e em meu nome pessoal pelo inferno que você passou aqui dentro. Obrigada, Sr. Roberto. Respondi, sentindo a justiça lavar minha alma. Foi difícil, mas a verdade sempre aparece. Ele assentiu, pensativo. Você mostrou uma competência técnica, uma lealdade e uma frieza sob pressão que eu raramente vi em executivos com o dobro da sua idade. Você salvou esta empresa de um prejuízo milionário hoje. Ele fez uma pausa e olhou para a cadeira vazia ao lado dele, onde minha mãe costumava sentar. Eu preciso de alguém de confiança absoluta nesse cargo. Alguém que conheça os processos, que seja eficiente e, acima de tudo, que seja leal. O coração disparou no meu peito. O que o senhor está sugerindo? Estou oferecendo a você o cargo de gerente executiva da presidência. É o cargo da sua mãe, mas com atribuições ampliadas e o salário corrigido. Sei que é uma situação delicada, mas não vejo ninguém mais capacitado para assumir essa cadeira do que a mulher que teve a coragem de protegê-la. Aceitei na hora. Não por vaidade, mas por justiça. Era a prova final de que meu trabalho tinha valor, independente do sobrenome que eu carregava. 1 hora depois, a cena final daquela novela se desenrolou. Eu já estava instalada provisoriamente na sala que fora da minha mãe. A mesa já estava limpa. As fotos dela tinham sido retiradas. Enquanto eu organizava alguns papéis, a porta se abriu. Era ela. Helena estava segurando uma caixa de papelão com seus pertences pessoais. Um porta-retratos, uma caneca, um vaso de planta murcho. Ela parecia ter envelhecido. 10 anos em 1 hora. A maquiagem estava borrada, o cabelo soltando do coque. Ela parou na porta e olhou para mim. Eu estava sentada na cadeira dela. A cadeira rainha. Você acha que venceu, né? Ela sibilou com a voz fraca. Você tirou tudo de mim. Levantei-me devagar, apoiei as mãos na mesa de madeira maciça e a olhei com uma calma que a desarmou. Eu não tirei nada de você. Você perdeu tudo sozinha porque não suportou ver o meu brilho. Você poderia ter se aposentado com honra. Poderia ter sido minha mentora, minha amiga, mas escolheu ser minha rival. Apontei para a caixa na mão dela. Leve suas coisas, Helena. E, por favor, não me procure até que tenha aprendido a ser mãe de verdade, porque a funcionária que você tentou destruir, ela agora é sua ex-chefe. Ela abriu a boca para retrucar, mas não saiu som nenhum. A humilhação era completa. Ela deu meia volta e caminhou pelo corredor. Da parede de vidro da minha nova sala, eu a observei. Vi ela passando pelas baias de trabalho. Ninguém falou com ela. Ninguém se despediu. O escritório estava em silêncio, mas não era mais aquele silêncio de julgamento contra mim. Era um silêncio de respeito. Quando o elevador se fechou, levando-a embora com sua caixa de papelão e seu ego ferido, respirei fundo. O ar parecia mais limpo. Carla e Rogério,
apareceram na porta da minha sala, tímidos, com caras de arrependimento. Mônica, a gente pode falar? Começou a Carla. A gente foi muito injusto. Sorri, mas foi um sorriso de quem impõe limites. Podemos falar sobre trabalho, Carla. Temos muito o que fazer para colocar essa empresa nos trilhos. O resto, o tempo dirá. Sentei-me na minha cadeira, girei para olhar a vista da cidade pela janela e senti uma paz imensa. Eu tinha passado pelo fogo e não tinha me queimado. Pelo contrário, o fogo tinha me forjado mais forte. A vingança não foi gritar, não foi bater. A vingança foi vencer. E a melhor parte, eu venci sendo exatamente quem eu sou. Competente, honesta e agora insubstituível.